Fala, Fogão! A torcida do Botafogo recebeu hoje uma notícia nada agradável. Vitor Luiz sofreu uma crise de apendicite e precisou passar por um procedimento cirúrgico para resolver a situação. O prazo de retorno esperado para o jogador é de 3 semanas. Não é uma notícia nada agradável, não seria em momento algum, na verdade, mas pensando agora, nesse momento da temporada, com 4 jogos bem importantes na sequência, Atlético Mineiro e Flamengo pelo Brasileiro, depois o confronto com o Paraná pela Copa do Brasil lá em Curitiba e depois, na sequência, o Internacional, também no Rio de Janeiro, pelo Brasileiro. São jogos assim bem relevantes, bem importantes, principalmente porque o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, empatou as 2 primeiras partidas fora de casa. Então essa sequência agora é fundamental para que a gente possa se consolidar como um time que vai buscar o objetivo da vaga na Libertadores, tá? Não brigando aqui na metade de baixo da tabela, mas sim na metade superior, buscando esse G4, G5, G6, enfim, a forma como for ficar no fim da competição. Então é um momento sim muito importante em que a gente perde o lateral esquerdo titular absoluto, que é o Vitor Luiz. Jogador que foi contratado e muito celebrado pela nossa torcida, não é à toa, ele resolve a nossa vida na lateral esquerda. Mas o que não pode acontecer, mesmo com o desfalque do Vitor Luiz, é a gente entrar numa, como eu vi no Twitter, no Instagram, lendo comentários de outros torcedores, de que acabou o time. Tipo assim, entrou em desespero total, já era difícil vencer Atlético Mineiro, Flamengo, Internacional, agora ficou impossível, porque o Vitor Luiz saiu. Não dá pra ser assim. Se a gente for parar pra pensar, durante a temporada, vão acontecer outras situações como essas. Não por conta de uma apendicite, mas porque o jogador foi suspenso, ou porque sofreu uma lesão muscular, uma entorse, qualquer coisa do tipo. Então a gente não pode entrar nessa de que o time acabou porque um jogador titular deixou o time por lesão. Não dá pra gente ir por esse caminho. O time do Botafogo precisa pensar em como se reestruturar sem esse jogador titular. Porque quando acontecer, de repente, da gente perder 2, 3 titulares na mesma partida, que a gente sabe muito bem que isso é possível de acontecer, isso significa dizer o quê? Que o Botafogo sequer precisa entrar em campo? Não vamos pensar dessa maneira, né, gente? Vamos com calma. Perdemos sim o Vitor Luiz, então temos que pensar nas alternativas para que o time possa continuar forte, firme na busca pela vitória. Esse é o ponto aqui. Então vamos pensar justamente nas possibilidades. Quais são as alternativas que a gente tem, que o Paulo Autuori tem, na verdade, para montar o time do Botafogo sem o Vitor Luiz. São 3 as opções, basicamente. A gente tem a escalação direta do Danilo Barcelos, que é o reserva imediato, né? Ele é o reserva imediato, a gente queira ou não. O lateral esquerdo reserva do Vitor Luiz é o Danilo Barcelos. Então, essa seria a opção mais lógica e básica do Paulo Autuori. Não quero me estressar tendo que mudar, fazer estreia de jogador, coloco o Danilo Barcelos, que já está jogando na temporada. Tá? Essa é uma opção. Não que me agrade, mas é uma opção possível para o Paulo Autuori fazer. A segunda opção é você colocar o Foster como lateral esquerdo. A gente sabe que o jogador foi contratado como zagueiro, mas considerando que a nossa dupla de zaga, Canu e Benevenuto, está indo muito bem junta, abrindo essa brecha na lateral esquerda, sabendo também que o Foster pode jogar por ali, é muito provável que o Paulo Autuori, de repente, utilize essa possibilidade, essa opção. Não significa dizer que é garantido ele fazer isso. Até porque o Paulo Autuori é um treinador que preza muito pela gestão do grupo. Isso significa o que na prática? Se eu prezo pela gestão do grupo, eu vou dar preferência para o reserva da posição, para poder manter o jogador motivado, atento e concentrado quando as oportunidades aparecem. Se o Paulo Autuori não escalar o Danilo Barcelos, pode ter certeza que ele perde ali o jogador. Para a torcida do Botafogo, isso pode até ser uma boa notícia, mas pensando em termos de grupo, né, não é lá muito bom, tá? Tem que ser sincero em relação a isso. Se você é um jogador que faz parte do grupo, tá na expectativa de entrar porque o titular ele tá lesionado e você não entra, sua confiança, sua moral vai lá embaixo. E aí quando precisar do jogador, e pode ter certeza que vai acabar precisando, você não vai ter aquele jogador numa boa forma. Se o Danilo Barcelos em boa forma já não agrada a torcida, você imagina o cara desmotivado, desconcentrado. Aí a coisa complica, né? Mas vamos seguir em frente. Essa seria aqui a segunda opção. A primeira, a escalação do Danilo Barcelos. A segunda, colocar o Foster. Mas lembrando que sobre o Foster, a gente ainda não sabe como é o desempenho do jogador. Eu vi muito torcedor falando que a coisa óbvia é colocar o Foster ali como lateral esquerdo, só que a gente nunca viu o cara jogar. Né? Tem isso também. É uma surpresa. A gente espera que seja um bom jogador, mas a gente não sabe como vai ser o desempenho dele naquela função. A verdade é essa, tá?
A terceira alternativa é a gente mudar o esquema tático, colocando o Foster para jogar na zaga ao lado do Kanu e do Benevenuto. Não sei se o Paulo Autuori vai por esse caminho. Ele precisaria já estar treinando essa possibilidade, essa variação tática, para o time do Botafogo não sofrer com aquela de entrar em campo com uma formação que nunca treinou. E aí pode ocorrer o que aconteceu, por exemplo, com o Flamengo, que tomou de 3-0 do Atlético Goianiense nitidamente, com os jogadores sem saber o mínimo que tinham que fazer em campo. Tá? Inclusive os próprios jogadores do Atlético Goianiense comentaram que sentiram os jogadores do Flamengo muito calados. Isso é sinal de que os jogadores estavam perdidos, sem saber o que eles deviam fazer. Se o Botafogo vai por esse caminho, principalmente agora, enfrentando esses times que sim, vão ser adversários bem difíceis, Atlético Mineiro, Flamengo e Internacional especificamente falando, a gente pode se ver em maus lençóis, de verdade. Então, se não estiver sendo treinado essa variação tática, essa possibilidade de jogar com 3 zagueiros, não acho que o Paulo Autuori vá optar por essa alternativa, tá? Teria que estar realmente muito bem treinado, o time muito seguro do que precisa fazer, para você, num momento como esse, você escolher essa formação com 3 zagueiros, mudando todo o sistema de jogo, justo quando a gente vai enfrentar adversários que são considerados fortes e também a eliminatória da Copa do Brasil. Qual botafoguense se esquece daquele jogo que a gente fez contra a Aparecidense, com o Felipe Tigrão no comando, em que ele resolveu inventar um 3-5-2 do nada, sem sequer ter treinado, né? O resultado a gente sabe qual foi. Então o Paulo Autuori dificilmente, no meu entendimento, vai optar pela mudança tática com 3 zagueiros, se isso não estiver sendo treinado. Então o mais provável é Danilo Barcelos ser escalado, porque é o reserva imediato, ou o Foster fazer a sua estreia como titular, jogando ali pela lateral esquerda. O que você acha que é mais acertado o Paulo Autuori fazer, Fogão? Deixa a sua opinião aqui embaixo, porque o seu comentário, a sua participação é sempre muito importante. Se gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilha nos seus grupos do Botafogo no WhatsApp. Não é inscrito no canal ainda? Então aproveita agora, se inscreve aí embaixo e ativa o sininho para receber todas as notificações. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.